Vamos lá. Aqui. Juntando termos. O esquenta. Bom, a operação que vocês conhecem como soma, 2 mais 1, 3 mais 4, 9 mais 7. Ou a subtração, 2 menos 1, 3 menos 4, 9 menos 7. Agora a gente vai ver como juntar termos. Tá? Essas operações de soma e subtração, a gente vai conhecer agora como juntar termos. Para juntar termos tem algumas regras. A regra principal, a gente só pode juntar termos com termos. Só posso juntar termos com termos. Então tem que ser em pares, tudo tem que ser termos. Tá? Vamos lá. Propriedade. Propriedade comutativa. Se eu tenho dois termos, um do lado do outro, e trocar a posição deles, o resultado da expressão não se altera. Os exemplos. Aqui eu tenho no exemplo 1. 5 mais 4 é igual a 4 mais 5. Importante. Todo termo é um valor. E como a gente viu no nosso curso, todo valor tem que ter duas coisas: sinal e número. Então aqui eu tenho um termo mais 4. Sinal é mais, a quantidade é 4. E aqui eu tenho o termo mais 5. Todo número sem sinal é positivo. Então aqui na frente do 5 tenho mais. Para esse momento eu recomendo que sempre coloque o sinal do termo, por enquanto, para acostumar. Então aqui eu tenho o termo mais 5 e o termo mais 4. Se eu trocar a posição deles, aqui vai ficar o termo mais 4 e o termo mais 5. O que acontece? Quando o primeiro termo é positivo, você não precisa escrever o sinal dele, mas aqui, para acostumar, a gente vai colocar. Então aqui é o termo mais 4 e aqui é o termo mais 5. Só troquei a posição deles, o resultado não se altera. Vamos aqui brincar. Aqui, eu tenho 5 mais 4 igual a 4 mais 5. Lembrando, esse 5 é o termo mais, esse aqui é mais 5. Tá? Quando o primeiro termo for positivo, você não precisa colocar o sinal, mas por enquanto a gente vai... Aqui, rapaz, quero sumir. Tá aqui. Pera aí. Problemas técnicos. Então aqui eu tenho o termo mais 5 e o termo mais 4. Se eu mudar a posição dos dois, eu vou ter o termo mais 4 e o termo mais 5. Tá? Então, propriedade comutativa dos termos. Dois termos, um do lado do outro. Se eu trocar a posição deles, o resultado da expressão não se altera. Vamos avançar. Aqui o lápis. O termo 1 mais 2 é igual a 2 mais 1. Lembrando, aqui é o termo mais 2 e aqui, que é o lápis, aqui é o termo mais 1. Tá? Primeiro termo mais 1, segundo termo mais 2. Se eu trocar a posição deles, o resultado não se altera. Então aqui é o termo mais 2 e o termo mais 1. Lembrando, todo termo sem sinal é positivo. Então aqui é mais 2. Troquei a posição deles um do lado do outro, o resultado não se altera. Vamos aqui para... Não, tira o lápis. Deixa eu tirar aqui. 1 mais 2. Tiro 5, coloco 1. Tiro 4, coloca o 2. Então vamos lá. Aqui é o termo mais 2. E aqui é o termo mais 1. Quando for o primeiro termo positivo, você pode escrever ele sem o sinal. Eu posso trocar a posição deles. Então, o termo mais 2 vem para frente. Então, esse é o termo mais 2. Ele veio para frente, tá? E o termo mais 1 veio para trás. Só que o que acontece agora? Esse 1 não é mais esse mais 1, termo mais 1, não é mais o primeiro termo. Agora ele é o segundo. Como ele é o segundo, ele tem que ter o sinal. Então, vou pegar aqui o mais e botar aqui na frente dele. Beleza. Então agora eu tenho o termo mais 2 e o termo mais 1. Detalhe, o primeiro termo, como ele é positivo, eu posso deixar ele sem sinal. Então eu posso fazer isso aqui. Tá?
Então eu tenho o termo mais 2 e o termo mais 1. Troquei a posição deles, o resultado não se altera. O que mais tem aqui? A mais B igual a B mais A. Vou pegar aqui o A. Cadê? A mais B. Então aqui, eu tenho o termo mais B e o termo A. Como está sem sinal, ele é positivo, então aqui é mais A. Posso trocar a posição deles. Pego esse aqui é o primeiro termo, mais A, e esse é o segundo termo, mais B. Se eu trocar a posição deles, passar esse aqui para frente, é a mesma expressão. Detalhe, esse aqui é o primeiro termo, mais B. O A agora é o segundo termo. Como ele é o segundo termo, ele tem que ter o sinal dele. Então, que é positivo. Aqui. Então, só fiz trocar as posições. Eu tenho o termo mais A e o termo mais B. O primeiro termo, como ele é positivo, eu posso escrever ele sem o sinal. Então, ele fica assim. Ó. Mais B, mais A. Tá? Então, o primeiro termo, sempre que for positivo, eu posso escrever ele com ou sem um sinal, reforçando que a propriedade que a gente está vendo aqui é comutativa. Dois termos um do lado do outro. Trocando a posição deles, o resultado não se altera. É isso. Mamão com açúcar. Fácil demais. Cadê o botão para me sumir? O botão sumiu. Ah, achei. Tchau.